Eu vivi 3 grandes mudanças na minha vida, assim. Eu pedi demissão da empresa que eu trabalhava 2 vezes, da mesma empresa, né? Pedi demissão uma vez, depois acabei voltando para a empresa, depois pedi demissão de novo. E a terceira grande mudança que aconteceu foi quando eu resolvi passar um tempo, um período sabático fora do Brasil. Passei quase 1 ano e meio fora. E aí voltei de forma repentina, porque minha avó adoeceu, enfim. E aí voltei. E quando eu voltei, eu resolvi ficar. Eu já estava num esquema de pensamento de ficar viajando o mundo e trabalhando por onde eu passava, trabalhando muito através da internet também, desenvolvendo conteúdo na internet, fazendo receita através de conteúdos na internet, através de vídeos também que eu aprendi a produzir. E eu resolvi voltar, resolvi não, né? Fui forçada a voltar porque minha avó adoeceu, então eu nem pode ter a possibilidade de continuar nessa trajetória. E voltei e aqui estou até hoje. E foi muito difícil a voltar para o Brasil, voltar para Salvador, me readaptar a um modelo de vida, de voltar para a casa de meus pais. Eu me separei nessa época também, então foi bem difícil para mim. Mas aqui estou. Os meus recomeços, eles, até um certo ponto da minha vida, eles foram muito mais profissionais. Depois eu tive um grande recomeço pessoal, né? Na verdade, esse último recomeço, que foi minha mudança de país, foi pessoal, profissional, foi de tudo. Então, nas minhas mudanças meus recomeços profissionais, eu me formei em administração. Só que na época eu não sabia nem o que eu queria fazer. Se era nutrição, se era administração. Até hoje, eu acho que uma das coisas importantes do recomeço é isso. Depois que você escolhe, você esquece o que ficou para trás. Então, eu segui para frente com a administração e aí não sabia o que fazer depois do curso de administração, porque é um leque de 1 milhão de coisas. O que é que eu fiz? Entrei no primeiro processo seletivo que eu vi e passei. Fui trabalhar na área comercial de uma multinacional. Depois de um longo caminho, extenso, né, de processo seletivo, eu descobri que com 6 meses eu senti que eu não estava feliz. Eu pensei, meu Deus, eu já fiz esse processo aqui, eram 3.000 pessoas, eu passei, olha o caminho longo que eu segui, agora eu vou desistir? Mal sabia eu que meu caminho ainda estava só começando. Mas aí eu senti que eu não estava feliz. O que é que eu fiz? Procurei um outro trabalho, me planejei, mudei de empresa. Fui para outra multinacional, mas na área financeira. Depois de um período, foi muito importante para mim, mas depois de um período eu senti de novo aquilo. Senti que eu não estava tão feliz, eu senti que eu estava precisando de um pouco mais. O que é que eu fiz? Pedi demissão de novo, fui para uma outra empresa para abrir minha cabeça. Fui para outra multinacional, trabalhar com consultoria. E aí foi maravilhoso para mim, cresci. Quando eu cheguei, voltei, todos esses recomeços, né, eu dei um passo atrás, porque meu salário reduziu pela metade em cada recomeço que eu fiz, mas dinheiro para mim era consequência. Era o que vinha depois, eu queria mesmo era estar feliz. Aí, quando eu era analista na Braskem, eu resolvi virar trainee de novo na Price, né? Aí eu virei trainee, meu salário diminuiu. Quando eu tava bem, virei sênior, falei, meu Deus, eu tô sentindo de novo aquela coisa, quero muito empreender, vou recomeçar do zero. Pedi demissão da Price e abri minha empresa, recomecei do zero. Quando eu tava ganhando aquilo que dava para me sustentar, eu fui ganhar -1, porque já não ganhava dinheiro na minha empresa e ainda tinha que pagar, né? Então, tive que recomeçar. Foi um recomeço profissional em todos os sentidos, mas estava me alimentando. Aí chegou de novo aquela sensação que eu falei, eu acho que eu não estou completa. E aí? Aí aproveitei que eu e meu marido, a gente estava na mesma sintonia, os dois estavam bem profissionalmente, mas a gente não estava preenchido. A gente tinha casado há pouco tempo, estava com o nosso apartamento todo pronto, nossa cara, mas deu aquela sensação e aí a gente resolveu recomeçar de novo. E a gente decidiu mudar de país. Nessa mudança de país foi um recomeço em todos os sentidos, recomeço profissional, recomeço pessoal, mas eu vou tentar dar alguns exemplos aqui para não ficar muito longo. Eu termino me empolgando, né? Tradicional que muitas empresas ainda implementam hoje, né? Muitas já mudaram, já perceberam, já deram start, já viraram a página e perceberam que isso deixa as pessoas infelizes e menos produtivas, inclusive, né? E que é importante você casar dentro de um plano de pessoas da empresa, a vida pessoal e a vida profissional de forma equilibrada para que o funcionário produza mais, né? O equilíbrio. Então, era um modelo. Eu me tornei uma pessoa eu sempre fui uma pessoa muito leve, eu comecei a ficar muito estressada, muito e que eu acho que isso é muito seu também, né? Porque tem pessoas que tem pessoas que só se adaptam a esse tipo de modelo. Então, por isso que é muito encontrar o que é para você. Pois é. Importante. Pois é. Diversos executivos felicíssimos e que se dão muito bem naquele modelo de trabalho. Para mim não estava fazendo sentido.
Só para pegar o gancho, Bruno, que você está falando, que eu acho super importante, que você, eu acho que você só percebeu que não estava fazendo sentido para você porque você se conhece bem. Então, nesse momento, o autoconhecimento é extremamente importante, porque muitas vezes as pessoas continuam vivendo aquela vida ali, achando que é aquela vida que tem, que é aquela vida que tem que seguir, mas ela não se conhece para saber se ela está bem ou se ela não está. Então, eu tenho certeza que você só entendeu que aquele gatilho estava ali atiçando porque você sabe, você já tinha entendido o que era importante para você. Quando você toma, quando a tomada de decisão vem por conta própria, o processo é mais fácil. Às vezes, as situações acontecem e nós somos forçados. A sua escolha. Como o momento que estamos vivendo agora, né? Muitas pessoas estão repensando suas vidas, inclusive. Mas é tão mais gostoso, é tão maravilhoso quando a gente entra nesse processo de autoconhecimento e a gente vai se provocando, se provocando, se provocando. Eu tenho uma régua muito alta e eu tento trabalhar isso, inclusive em terapia, porque eu me cobro muito, muito. Tem um lado bom também. E aí eu vim nesse processo, né, de insatisfação e tudo, dentro do modelo corporativo que eu estava. Mas aí tem os gatilhos positivos que você falou também, né? Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, eu sempre gostei de desbravar o novo, de me jogar no novo. Eu nunca tive medo de me aventurar. Isso é uma coisa que é minha desde pequena, desde mais nova, e isso me ajudou muito também nos meus recomeços. Eu pedi demissão e em 3 meses, eu lá em Nova Friburgo, eles me chamaram de novo. Sua vida. E eu fui para a capital. Eu acho que essa é uma lição muito importante dos recomeços, né? Eu acho que cada vez que a gente recomeça, eu acredito que o desconhecido ele dá medo. Dá muito medo você não saber o que é que vem próximo. Então, quando você vai a fundo no desconhecido e passa a conhecer aquilo ali, você já entra numa zona mais confortável. Então, quando você recomeça e percebe que deu tudo certo, eu acho que isso te dá força para recomeçar de novo. Cada recomeço que você faz, cada passo atrás que você dá, que você vê que depois você consegue dar 2 passos para frente, cada exemplo desse, cada experiência dessa faz com que você vá perdendo medo do recomeço, né? Então, isso, acho que depois de 3 meses que você foi para Nova Friburgo sem saber o que ia ser, era o desconhecido. Com certeza te deu medo, mas depois de 3 meses você viu que você recomeçou e deu tudo certo, eu acho que isso te fortaleceu e te fez entender, talvez, que tá tudo bem. Não tem problema dar um passo atrás. Eu acho que aí entra um pouquinho de humildade, né? Isso. A gente saber dar um passo atrás e entender que vai ficar tudo bem. Acho que é um mix de várias coisas. A gente cresce entendendo que a vida é uma linha contínua, né? A gente sai da escola, vai para a faculdade, aí começa a estagiar, encontra o amor da nossa vida, em casa, tem filhos. E todo mundo tem que ter a mesma linha contínua, todo mundo tem que viver exatamente a mesma coisa. Só que, minha amiga, a vida às vezes lhe apronta umas coisas. Se você decide sair da linha, se você decide sair da linha, você meu Deus, você vai fazer isso. Você escuta. Quando eu e meu marido, a gente estava estável no Brasil, meu marido trabalhando bem, eu bem na minha empresa, que eu suei para conseguir construir. De repente, a gente decidiu mudar de país. A quantidade de pessoas que veio falar para mim, Fernanda, você é maluca, você vai largar tudo aqui. Eu falei, gente, largar tudo o quê? O mais importante para mim é a minha felicidade. Eu estou indo em busca dela. Para mim, eu não tenho nada aqui, eu tenho coisas materiais aqui. Então, você vai aprendendo a desapegar. Mas se eu tivesse escutado, tantas pessoas de desapego, você se desapegou do salário da empresa, né? Me desapeguei de tudo, de tudo. Até minhas calcinhas eu vendi, me desapeguei até delas, de tudo, de tudo. Eu vendi tudo. Teve um momento que eu vendi minha empresa, aí foi uma experiência profissional absurda para mim, porque eu sempre trabalhei em multinacional. Trabalhei em várias áreas diferentes de multinacionais, que isso foi me ajudando a me construir como profissional. Mas eu nunca tinha participado de um projeto como um todo. Eu trabalhei com consultoria, então eu dizia para as empresas o que fazer, mas eu nunca tinha vivido na pele. Então eu tive a experiência de abrir uma empresa, tocar uma empresa e fechar uma empresa, vender uma empresa como um todo. Então, na hora que eu vendi minha empresa, falei, pronto, estou livre. E ainda faltavam 3 meses para eu viajar. Meu marido ainda estava trabalhando. Eu me vi na minha casa, sozinha em casa, pela primeira vez, 3 meses sabáticos. Eu nunca tinha ficado em casa depois que eu sempre estava fora de casa. E eu me vi sozinha comigo mesma. Acho que aí começou um processo muito forte de autoconhecimento. De eu estar ali sozinha comigo mesma, ouvindo minhas próprias vontades, aí eu comecei a vender tudo pela casa. Todo dia que eu acordava, o que eu posso vender? Vou vender esse sofá, vou vender isso. Até o dia que eu vendi tudo. Meu marido chegava em casa, cada dia tinha uma coisa a menos na casa. Então, fui fazendo isso.
Nossa, foi parecido com o meu processo, não? Muito parecido. Mas eu acho, Bru, você falou uma coisa importante. Tem recomeços que a gente escolhe. Tem recomeços que são impostos a gente. Eu acho que, por exemplo, esse corona aí, eu acho que é uma chamada para o recomeço que foi imposta. Ninguém escolheu estar vivendo isso, mas todo recomeço é importante. Então, a gente tem que saber tirar o máximo de proveito deles. Então, os recomeços que a gente escolhe são mais fáceis. Por quê? Naquele momento estava muito difícil. Eu estava saindo da minha zona de conforto. Eu não sabia o que seria... eu estava largando uma vida estável por uma vida que eu não fazia ideia como é que ia ser. Mas, ao mesmo tempo, foi uma escolha minha. Então, isso me fortaleceu. Porque eu sempre pensava, fui eu que escolhi estar vivendo isso. Então, qualquer dificuldade que vier daqui para frente foi a minha escolha. Então, realmente, o recomeço que a gente escolhe é muito mais fácil do que aquele recomeço que a gente foi imposto. Mas todos eles a gente tem muito a tirar de positivo, né? O meu gatilho, gente, eu, ao longo do tempo, o que eu aprendi que é meu gatilho? Lembra que eu falei que eu entrei numa empresa na área comercial, comecei a sentir aqui que não fazia sentido, pedi demissão, entrei em outra empresa, comecei a sentir aqui que não fazia sentido. Todos os meus recomeços foram assim. Então, eu aprendi que o meu gatilho é isso daqui, ó. Quando eu sinto que não tô preenchida, meu gatilho é felicidade. Eu acho que, eu acredito, eu já ouvi muita gente falando, felicidade... vai, felicidade vem. A vida é assim mesmo. Eu não acredito, eu discordo 100%. Eu acho que eu mereço sim, todo mundo merece ser feliz. Eu acho que é importante a gente estar sempre buscando a felicidade. Então, meu gatilho é a minha felicidade. Se eu sentir aqui que eu não estou preenchida, se eu sentir aqui que não está fazendo sentido para mim, eu mudo. Eu já recomecei do zero. Eu moro nos Estados Unidos hoje, vim para cá sem casa, larguei minha casa lá que eu tinha, linda, recém-montada com meu marido, vim morar na casa do meu irmão, que era a única pessoa que eu tinha nos Estados Unidos. Então pense aí, um casal recém-casado que tinha uma casa pronta no Brasil, foi que nem você voltar para casa de sua mãe. A gente se mudou de país e foi morar na casa do meu irmão. Olha ele aí mandando coração. Foi morar na casa do meu irmão. Pensa o desconforto pra gente que foi. Tem algumas perguntas, depois a gente entra nas perguntas. Deve ter sido muito parecido para você voltar para casa de sua mãe. Eu tive que morar na casa dele, larguei meu trabalho, não tinha mais casa, então foi muito difícil para a gente no começo, mas foi isso que tirou a gente da zona de conforto e colocou a gente, não foi nem na área de aprendizado, foi na área de risco excessivo, né? Depois isso aí ficou mais confortável para a gente. E isso começou a tomar conta de mim. E aí eu comecei a me enfiar em cursos diferentes, conhecer pessoas que estavam na mesma vibe. Isso me ajudou muito. Isso ajuda a você bloquear essas coisas negativas que vêm de pessoas que não vão acreditar. Vem muita crítica, né? Pô, você vai largar tudo e tal. E vem da família, vem... Muita. Você é louco, não faça isso, você tem um salário. É muito julgamento, né? Eu acho que sofrendo esse julgamento, você aprende a não julgar. Eu acho que quando você sofre na pele, né? Eu acho que ensina muito a gente a não julgar o outro. Porque cada vida é uma vida, cada pessoa tem um desejo. A minha vida hoje que eu tenho, talvez uma outra pessoa, talvez você no meu lugar não seja feliz na vida que eu tenho. E eu no seu lugar não seja feliz com sua vida. Cada um tem uma... É o que você estava falando daquela linha. A vida não é aquela linha reta. A vida Nossa, é assim. Vai e vem, tem altos e baixos e uma vida não tem que ser igual à outra. Acho que isso é importante a gente entender. Legal, acho que para o recomeço isso ajuda muito, né? Você entender que sua vida não tem que ser igual ao do outro. Você pode fazer diferente. Isso é muito importante, ainda mais em tempos de rede social, não. Nossa, é muito fácil a gente ficar se comparando a vida das pessoas e a gente se entristece com isso, a gente fica muito angustiado e ansioso, sabe? Eu acho que a gente tem que, de alguma forma, se for o caso, buscar ajuda profissional, mas trazer essa autenticidade exatamente. para fora e fazer coisas que fazem sentido, que fazem você exatamente. Você funcionar, e eu acho que essa ajuda profissional é muito importante e eu acho que para você ajudar o profissional que está se ajudando, você tem que se ajudar. Por isso que o autoconhecimento é tão importante. Acho que quando você faz alguma coisa que você sente aqui seu coração preenchido, sente seu coração acelerado, é porque está fazendo sentido. Eu aprendi ao longo da minha vida a entender se eu estava indo pelo caminho certo ou não. Por quê? Porque é muito difícil você tomar uma decisão. Você tem dois caminhos. Quando eu vim para cá, olha, eu tinha 3 caminhos para seguir. Ou eu ficava no Brasil, ficava em Salvador na minha vida cômoda e confortável, era uma opção. Ou eu ia morar na Alemanha, ou eu vinha para os Estados Unidos. Foi muito difícil para mim decidir entre os 3. Eu tenho lá uma estratégia de decisões, outro dia eu conto como é que eu uso, mas foi muito difícil decidir. Nossa, eu penso numa pessoa extremamente pragmática. Estratégica.
Mas me ajuda muito. Agora eu vou pelo meu coração. Meu coração é uma delas. Tem que ser o equilíbrio entre a razão e a emoção. E emoção. Mas uma vez que eu decidi estrategicamente que o meu coração falou é para lá que eu tenho que ir, eu esqueci essas duas opções. Escolhi Estados Unidos, Estados Unidos. Alemanha e Brasil, eu não quero nem mais saber. E se eu tivesse ficado lá? Acabou. Uma vez que eu decidi, eu fecho o olho, viro a página e sigo em frente. Isso é importante, porque senão você fica naqueles momentos difíceis que eu tive aqui logo quando eu me mudei. Porque não é sempre fácil, não. Mudança não é sempre fácil. Eu tive períodos muito difíceis aqui logo no começo. Se eu tivesse me apegado ao Instagram, se eu tivesse vendo a vida de todo mundo que estava em Salvador, estava no Brasil vivendo bem, feliz, e eu aqui recomeçando, nadando ali, sem saber onde eu ia chegar, eu ia enlouquecer. O que eu fiz? Me ajudei. Eliminei meu Instagram durante 6 meses. Eu não entrei no Instagram durante 6 meses. Isso me fez muito bem, porque eu comecei a focar na minha vida. Eu comecei a relembrar por que eu fiz isso. E o porquê nesses momentos é muito importante, né? Por que eu tomei essa decisão? Pela minha felicidade. Então, eu não quero saber a felicidade do outro. Eu não quero saber. Quero que todo mundo esteja feliz. Mas eu quero estar focada aqui na minha felicidade. Então, isso ajuda bastante. Nossa, Focar em você. muito. Quando você tem que bloquear relações extremamente íntimas, relações familiares, opinião de pai, mãe, irmão, pessoas que você ama, que você admira, mas que você tem que saber dizer não e falar assim, eu preciso trilhar o meu caminho. Exatamente. E não deixar essas opiniões influenciarem nas suas escolhas, né? Porque assim, nossos pais, nossos amigos, eles são muito importantes na construção da nossa base. Na construção da base, mas não na tomada de decisão. Então é importante, eu gosto muito de ouvir a opinião, até para eu ter a minha própria, mas é importante a gente decidir pela gente mesmo, que a vida é nossa. Não é nosso pai, não é nossa mãe que vai viver a vida que você vai escolher, é você mesmo. Então acho que é super importante sua opinião estar ali firme. Que área você atuava na sua empresa e como foi esse planejamento psicológico e financeiro para você recomeçar? Nas empresas que eu trabalhei, gente, nas empresas dos outros, nas multinacionais, eu já trabalhei na área comercial, já trabalhei na área financeira, já trabalhei na área de consultoria estratégica. Então, eu já trabalhei em várias áreas diferentes. Na minha própria empresa, deixa eu explicar para vocês como é que funcionou. Eu tinha uma sócia, e eu acho que a sociedade é um outro ponto. Para a gente foi muito... Hoje, eu tenho muita gratidão pela sócia que eu tive, porque a gente era muito diferente. E a gente se complementava. Então, eu acho que na hora de você buscar uma sociedade, é importante que vocês tenham perfis diferentes e que vocês saibam usar as características de cada uma para se complementar. Então, a minha sócia era muito mais comercial, muito mais marketing. Ela era muito boa com marketing. E eu sou muito mais financeira, estratégica. Eu gosto muito de processos. Então, o que a gente fez? A gente se conheceu, entendeu o que eram os pontos mais positivos de cada um e a gente se dividiu. Então, eu não sei se a pergunta é relacionada à minha empresa. Então, na minha empresa, eu era muito mais ligada à parte financeira, à parte de planejamento e à parte estratégica. Mas o que a gente fez também? A gente fez um mix dessas atividades. Teve um momento em que eu fiquei com marketing, eu fiquei com comercial e eu fiquei com as áreas dela, porque eu precisava entender e aprender e até trazer insights de fora. E ela ficou com as minhas áreas, mas aí depois a gente voltou a entender como é que funcionava melhor. Mas na minha empresa eu era responsável pela parte estratégica, processos e financeira. Tudo que eu faço, gente, eu acho que isso é muito importante. Eu sou uma pessoa que eu gosto de correr risco, mas eu gosto do risco calculado. E o que é o risco calculado? É o risco planejado, onde você pensa o que pode acontecer, quais são os possíveis cenários para essa minha mudança. E eu sempre, tanto na minha empresa eu fiz isso, tá? Meu planejamento da empresa foi exatamente igual ao meu planejamento da minha mudança para cá. Eu penso em 3 cenários. O cenário otimista, que sou eu, Fernanda, tem gente que me chama de Poliana. Não sei se vocês conhecem aquele livro daquela menina que é extremamente otimista, tudo vai dar certo. Esse é o meu cenário otimista. Eu acredito que tudo vai dar certo. Mas eu preciso também construir o cenário realista e o cenário pessimista. Por quê? Porque se acontecer o cenário pessimista, eu estou preparada para ele. Então, quando eu construo esses 3 cenários, eu fico mais aliviada psicologicamente, porque eu já tenho um planejamento para as 3 opções. Então, isso me ajuda a me aliviar. Eu acho que quando você se planeja, você coloca no papel, você monta a sua estratégia e alivia, sai um peso das suas costas, porque você sabe que no pior cenário, tudo vai ficar bem. Então, tanto para minha empresa, quando eu abri minha empresa do zero, quanto para minha mudança para o exterior, eu fiz a mesma coisa. Eu construí 3 cenários, eu fui guardando dinheiro, tá? Minhas mudanças, todas essas minhas mudanças fui eu que escolhi. Então, eu tive tempo de me planejar. Nenhuma delas eu fiz da noite para o dia, nenhuma delas eu fiz com menos de 6 meses. Todas as 2, por coincidência, eu levei 6 meses planejando, guardando dinheiro. Prioridades. Minha prioridade, a partir do momento que eu decidi mudar, foi a minha mudança. Então, eu passei 6 meses deixando de gastar com besteira, aí eu já fui me desapegando do materialismo e guardando para a minha
para o meu objetivo. Então, fui guardando dinheiro, guardando dinheiro. Primeiro, eu calculei quanto que eu ia precisar, por exemplo. É porque é muito. Eu preciso de tempo para ensinar isso aí, o planejamento. Mas, enfim, o que eu pensei? No cenário pessimista. Para outra live, mas vou falar rápido aqui. No cenário pessimista, se tudo der errado, eu vou precisar de quanto? X, 10 mil. Então, no cenário pessimista, eu preciso de 10 mil. Então, eu vou ter que guardar 10 mil. E aí, eu guardei 10 mil. Estou chutando o número, tá? Passei 6 meses guardando. Quando eu guardei o que eu precisaria para um cenário pessimista, eu estava aliviada. Se o cenário otimista acontecesse, se o cenário realista acontecesse, eu já estaria tranquila. Então, eu sempre me preparo para o cenário pessimista. É uma frase que eu gosto muito, que é: se prepare para o pior e espere o melhor. Na verdade, eu espere o melhor, mas se prepare para o pior. Então, eu sempre levo isso no meu planejamento. Sem encontrar a autenticidade, quais são os desafios e como enxergá-la? Você, que é autêntica. Um exercício diário que você tem que fazer, sabe? Eu acho que você tem que prestar atenção nas mínimas coisas, começar a encontrar tempo para se observar, sabe, ao longo do dia a dia, você ir percebendo quais são os estímulos que vibram de forma positiva em você, quais são os estímulos negativos, sabe? Quais são as pessoas que você sente uma energia bacana, quais são aquelas pessoas que, pelo contrário, lhe trazem emoções negativas, e aí você vai buscando entender como é que você se comporta, e aí você vai moldando a realidade ao seu favor, entendeu? É um processo muito individual e gradativo, sabe? É gradativo, a gente não instala assim da noite para o dia e sabe o que é que a gente quer fazer. E mais importante de tudo, eu escolho os clientes que eu quero trabalhar. Isso é um luxo que eu conquistei na minha vida e que não tem preço nenhum que pague. Você trabalhar com clientes que você acredita, sabe? Com clientes que você se dá bem, que rola uma energia bacana. Isso para mim é fundamental. O segredo da autenticidade é justamente você não tentar ser autêntico. O autêntico é justamente você ser você. Então, se você se forçar a ser alguém, você não vai estar sendo autêntico. Eu acho que é você ser você mesmo. E aí o primeiro ponto para a autenticidade que eu acho é você se conhecer. Você só vai saber o que é a sua autenticidade quando você souber quem é você. Acho que é importante a gente parar de tentar querer ser o outro. Eu tô falando isso para mim mesma. Muitas vezes eu me espelho. Agora que eu criei o Empreende Vivendo, eu ficava olhando muitas outras empresas que faziam a mesma coisa e isso começou a me endoidar. Falei, ai meu Deus, ela faz desse jeito e eu não faço. Ela faz desse jeito e eu não faço. Só começou a fazer sentido e a dar certo para mim quando eu comecei a falar, quer saber? Eu não quero nem saber o que é que os outros estão fazendo. Deixa eu fazer o que meu coração está me guiando aqui. Deixa eu ser autêntica. Porque se as pessoas gostarem de mim, elas vão gostar, mas eu preciso ser o que eu sou. A gente não consegue agradar todo mundo. Então, eu acho que o segredo da autenticidade é você não tentar ser ninguém mais que não seja você mesmo, né? Não tentar ser ninguém e não deixar que ninguém impute isso em você. Porque, às vezes, isso vem até disfarçado de amor, de carinho, de atenção. Porque a pessoa, ela não sabe o que vibra dentro de você, na real. E, às vezes, é amor mesmo. Ela fala com amor. Fala com amor, fala com carinho, fala com atenção. E aí você vai se moldando para uma realidade que não é a sua. Isso aconteceu muito comigo. Quando eu voltei para o Brasil, depois de ter passado 1 ano e meio fora, e eu só me dei conta disso nos 6 últimos meses da viagem, que eu estava no Sudeste Asiático, e que foi uma experiência riquíssima, e que se eu pudesse eu faria de novo, sim. Mas foi uma coisa que já estava me matando assim também por dentro, porque eu estava sentindo muita falta de muita coisa aqui no Brasil. E aquilo foi me matando, só que eu não percebi, porque às vezes você não se toca, sabe? Esse processo ele não se torna consciente, você vai vivendo. Só que quando eu voltei para o Brasil por conta do adoecimento de minha avó e que eu comecei a me reconectar com pessoas e coisas, eu começou a lembrar emocionada. Eu me emocionava. O que é que te fazia sentido? Eu chorava, Eu passei por um processo de falar assim, meu Deus, como é que eu estava assim, me distanciando de todas essas coisas que eu amo. Então, assim, é muito individual, sabe? E a gente tem que prestar atenção. A gente tem que prestar atenção nessas coisas. A gente tem que guardar. Talvez você foi se desapegando de você mesma. Você foi esquecendo o que era importante para você durante todo aquele tempo que você estava fora e não estava percebendo que você estava infeliz. A partir do momento que você voltou para você mesma, que você lembrou o que era felicidade para você, que seu coração começou a vibrar de novo,
você lembrou, pô, é isso que me faz feliz. Então, acho que esse é o segredo para você conseguir chegar lá, né? Para Você você me conseguir falou isso uma vez, encontrar. lembra? É possível recomeçar a empreender depois de 35 anos? Tá me chamando de Nossa, velho? 35 anos, antigamente era tio. Hoje em dia a gente vai viver até 150. 35 você ainda tem 3 vidas pela frente. E diz, muito. 3 ou mais vidas. E dizem que a vida começa depois dos 30. Então você só tem 5 anos de idade, né, Hilton? Né, Hilton? Ai, maravilhoso. Claro que Uma sim. fase da Idade vida que não você já tá é. mais amadurecido, Gente, sabe eu mais o que quer. recomecei. Eu mudei de país. Pra vocês terem noção, quando eu vim pra cá, eu tinha minha própria empresa. Eu era CEO, né? Eu era dona da minha empresa. Eu vim pra cá ser estagiária. Vim pra cá ser estagiária de uma amiga minha que hoje foi uma das grandes bênçãos que eu tive aqui. Ela fez a entrevista comigo a primeira vez. Apareceu uma vaga, né, de estágio. Eu falei, eu quero qualquer uma. Aí ela fez a entrevista comigo, Fernanda, você é overqualified pro que eu quero. Falei, eu sou overqualified se eu tivesse pedindo um emprego no Brasil. Aqui nos Estados Unidos eu não sou ninguém, eu sou estagiário. Eu comecei estagiando com ela, com 30 anos de idade. E recomecei. E não tem idade não, viu, Naelilton? Tem não. Como você acha que seria o recomeço pós-pandemia? O que eu acho, tá, gente? Eu acho que a gente, como todo recomeço, eu não acho que a gente tem que pensar no recomeço pós-pandemia, não. Eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento atual para já recomeçar. Não espera a pandemia passar para pensar como vai ser o recomeço. Aproveita esse tempo, é uma chamada para o interno. Eu acho que essa pandemia ela está servindo como uma chamada para o nosso interior. Aproveita esse momento de pandemia que você está em casa e aproveita para recomeçar agora. Não espera a pandemia passar. Para um tempo na sua casa, faz uma atividade, um exercício de autoconhecimento, para parar, pensar o que é que o que te faz feliz? Essa é uma pergunta que eu me faço todos os dias quando eu acordo e eu não aceito resposta negativa. Se eu acordar e perguntar, Fernanda, você está feliz? E eu responder que não, ó, é a hora de mudar. É a hora do gatilho para recomeçar. Então, pensa, você está feliz? Você é feliz na sua vida atual? Toda vez que a resposta for não, você pensa em alguma outra coisa que você pode fazer para essa resposta virar sim. Então, eu acho que pós-pandemia, a economia vai sim, tá sim sentindo muito. Muita gente vai ter que pensar fora da caixa, muita gente vai ter que se reinventar profissionalmente, pessoalmente. Vai ser sim, já está sendo um momento desafiador. Mas eu aconselho vocês não esperarem a pandemia passar para vocês fazerem o recomeço de vocês. Eu acho que agora é a hora de vocês tentarem recomeçar. Recomeçar como pessoa, como profissional, se reinventar. Às vezes a gente está ali naquela rotina que Bruna falou, trabalhando de 9 às 5, de 9 à meia-noite, fazendo algo que você não gosta, que você não é feliz. Talvez esse seja um momento que você está obrigado a ficar em casa para começar a fazer algo que você ama. O que você ama fazer? Bruna encontrou a felicidade dela na comunicação. Eu continuo com o meu trabalho, eu sou muito feliz com o meu trabalho, eu voltei para a multinacional, hoje trabalho de novo numa multinacional, mas hoje eu trabalho com o Empreendivendo também, então eu consegui encontrar esse equilíbrio. Hoje o Empreendivendo é que me traz propósito na minha vida. Então, é um momento que eu estou recomeçando com o Empreendivendo, que eu estou me encontrando nessa área de ensinar, de dar mentoria, de trabalhar com pessoas, de escolher quem é meu cliente. Então, eu acho que é aproveitar o recomeço agora, né? Quando a pandemia acabar, não. Como vencer o medo de recomeçar? Você achar necessário, eu acho que você tem que buscar uma ajuda profissional, porque esse medo ele pode estar atrelado a emoções mais profundas, né? Que acho que numa sessão de terapia com uma pessoa, uma psicoterapeuta, enfim, vai poder lhe ajudar, né? Com mais precisão. Mas eu acho que é você se permitir, assim, sabe? Se desnudar um pouco e tentar encarar o novo, sim, de uma forma tranquila, sabe? De uma forma, sei, velho, comigo foi assim, eu sempre tive, eu realmente, eu me considero privilegiado nesse sentido, porque eu não tive medo do novo, de me jogar no novo, sabe? E olha que quando eu saí do Brasil, e eu me planejei para isso, eu fui para a Austrália e eu poderia ter caçado um emprego mais bacana, assim, mais a ver com o que eu já fazia e tal, mas eu quis mesmo entrar nesse processo de me desnudar e de me desintoxicar para, assim, realmente experimentar o novo e daí surgir novas oportunidades, novas ideias. Então, o primeiro emprego que eu encontrei foi no supermercado. E eu, com quase 30 anos de idade, Aí é a humildade, né? É ser humilde, né? Para entender que você está recomeçando. Ser caixa de supermercado num país de primeiro mundo é mais fácil, bem mais fácil. E eu já sou uma privilegiada por isso, de estar na Austrália, vivendo uma experiência de intercâmbio, né?
É, mas ainda assim, foi uma experiência que contou muito para mim, porque você começa a fazer o exercício de tipo assim, eu sou capaz, sabe? Quando você sai de uma multinacional, como é o nosso caso, você se empodera mais, porque você fala assim, bom, eu tô aqui no supermercado sendo caixa, então, assim, no mínimo eu vou ter meu sustento, eu vou conseguir um trabalho para me sustentar, para sobreviver, né? Então, eu acho que o medo vem daí, sabe? Acho que o medo é criado porque você cria expectativas de estar sempre evoluindo. Então, você tem que se permitir também dar um passo para trás, e esse passo para trás lhe traz outras oportunidades melhores lá na frente. É o tentar, sabe? É a tentativa. A gente fica o tempo todo com esse pensamento de já ter tudo programado também. Eu acho que o planejamento é fundamental, mas às vezes você tem tudo planejado e você não consegue colocar esse planejamento em prática. Em prática, porque você está com algum problema tá tudo emocional, algum bloqueio e tal. Então, assim, e talvez você consiga ir fazendo esse planejamento, mas em algum momento esse planejamento vai ser quebrado. Então, eu acho que é ir testando, se colocando à prova das situações e ir se descobrindo. Isso, eu tirei 1 ano e meio para fazer isso na minha vida. E foi muito positivo para mim. Foi muito positivo. O negócio que eu tenho hoje, da forma que eu tenho, é muito devido a essa experiência que eu vivi lá fora, desse 1 ano e meio que eu passei lá fora, né? E fundamental. Então, acho que é se lançar no novo e enfrentar o medo, né? Enfrentar o medo mesmo. Legal. Muito bom. E eu acho que assim, eu acho que o positivismo nesse momento ajuda muito você acreditar que aquilo vai dar certo para você, né? E esse planejamento que você falou, eu costumo chamar ele de planejamento vivo. Porque a gente estava acostumado a planejar de uma forma estática, a gente planejava para 10 anos, só que em 10 anos muita coisa mudou. Então é você se planejar, mas fazer um planejamento dinâmico e adaptável, porque ao longo do tempo você vai mudar, os planos vão mudar. Então você tem que saber planejar, mas saber que você vai precisar adaptar ele no longo do caminho. Eu acho que esse planejamento, essa positividade te ajudam a perder o medo. Quando saber a hora de voltar atrás? Eu não costumo pensar em voltar atrás, tá? É o que eu falei lá no começo. Eu acho que uma vez que você pensa, a hora de pensar é antes de tomar a decisão. A hora de pensar em voltar atrás é antes de ir para frente. Então, quando eu vou fazer alguma mudança, o que é que eu faço? Eu paro, eu penso, eu planejo. Depois que eu decido, eu não quero mais nem saber na opção de voltar atrás. Então, eu prefiro pensar, ao invés de voltar atrás, daqui para frente, o que que eu posso fazer de diferente? Porque a gente não pode voltar atrás, assim. Quando eu saber a hora de voltar atrás, não vai ter hora de voltar atrás. Você não pode voltar. Passado ficou para trás. A única coisa que a gente pode construir é nosso presente e nosso futuro. Então, passado está lá atrás. Acho que é melhor não pensar dessa forma. O que que você pode pensar? Se não der certo o meu plano A, o que que eu posso fazer para mudar o rumo? E você muda seu rumo, vai fazendo escolhas em cima de escolhas. Então, ao invés de pensar em voltar atrás, pensa, o que que eu posso planejar para frente? Tem uma pergunta super legal para você aqui. Bruna, te acompanho há algum tempo, desde a época da Austrália. Você tinha um objetivo que era conhecer o mundo. Vi que desistiu no meio do caminho. O que foi mais difícil, desistir ou recomeçar? Veja, existia assim, foi criado. Na época que eu viajei, eu criei um projeto para contar essa história dessa viagem. Existia um planejamento de sim passar por vários países ao redor do mundo, mas era um projeto bem flexível, porque era um projeto de vida, né? Então a gente sabia que as coisas podiam mudar e acontecer e tudo mais. E de fato foi o que aconteceu. Quando foi chegando já no final da minha trajetória, eu já estava começando a ficar bem desconectada com o que eu estava fazendo e começando a sentir muita falta das coisas aqui, da minha família, da minha rotina, de ter o meu lar, de ter um trabalho, sabe? Mas que me desse mais estabilidade. Eu sentia falta da estabilidade, eu sentia falta da segurança, eu senti muita falta disso. E eu comecei a pensar sobre isso e não conseguia externar, eu não consegui externar. E aí, no meio desse caminho, minha avó adoeceu e eu, mesmo não tendo colocado isso para fora, voltei para o Brasil. Quando eu voltei para o Brasil e eu comecei a me reconectar com tudo que fazia sentido para mim, as coisas vieram à tona, as coisas ficaram mais claras. Foi nesse processo que eu me separei, porque o casamento também já não fazia sentido para mim. Aquela que não é fácil, né? Quantas pessoas estão país. Acho que essa sua experiência é fantástica, porque quantas pessoas estão ali num casamento infeliz, numa vida infeliz, e não tem essa coragem
de tem um sair. recomeço de relacionamento também, que eu acho que a gente pode falar de um outro momento sobre isso. Eu acho que é muito bacana, porque o relacionamento... Esse livro aqui é fantástico, tá, gente? Eu trouxe ele para mostrar para vocês. Amar e Eu Ser li, Livre. você me indicou e eu li ele há muito tempo atrás, é maravilhoso. Tem Esse baba, livro né? me ajudou demais no meu processo de separação e de volta para o Brasil. E tudo que eu li aqui fazia tão sentido que eu me emocionava a cada palavra, a cada parágrafo que eu lia. Então, assim, Érica, a vida é isso. A vida é isso, minha amiga. A vida não é... Tudo bem, planejei, ia viajar o mundo, sim, mas as coisas Faz acontecem, nem parte. É o sempre da forma planejamento que a gente dinâmico, né? Você se planejou quer. para viajar ao mundo, no meio do caminho mudou. Seus planos E hoje eu mudaram. tenho vontade, sim. Pô, mas você parou com o sonho? Não, óbvio, eu morro de vontade de trabalhar viajando, de Mas poder estar talvez em não Nova seja mais York. sua prioridade. Mas eu preciso, nesse momento, ainda consolidar o meu negócio, que ainda está numa fase de sobrevivência. Eu preciso consolidar. Tem algumas metas que eu coloquei para esse ano também que eu preciso bater, para aí depois começar a pensar. Sempre assim, sempre processo. Minhas coisas na minha vida sempre aconteceram assim, de forma gradativa. Passo de cada vez. Eu Um passo confio de muito cada nisso, vez. eu confio muito nisso. Legal. Então, Isso que você depois falou pretendo, sim, continuar é... viajando. Isso que você falou, Bru, eu Mas acho que é não. super importante. Eu acho que é super importante para recomeço. Um passo de cada vez. Por quê? Começos, eles são muito grandes. É uma mudança muito grande na sua vida. Se você pensa nele como um todo, ele vai te dar medo, vai ser um bicho de sete cabeças. É a mesma forma que eu penso para resolver um problema. Quando você tem um problema, se você pensar no problema, tentar resolver o problema como um todo, você não vai conseguir. É muito mais fácil se você quebrar aquele problema em pequenas partes, porque você vai resolver uma Com pequena certeza. parte de cada vez. É a mesma coisa na mudança. Sua mudança como um todo, ela vai demandar muita coisa. Por que você não pega o todo da sua mudança, divide ela em pequenas partes e vai step por step, vai passo a passo. Então vai lutando, uma batalha de cada vez, né? Então dá um check numa batalha, aos poucos você vai mudar que você não vai nem perceber, vai ser mais natural É para isso você. aí. Muito boas as perguntas de vocês, viu? A gente até esqueceu as nossas. As de vocês Pois estão mas até melhor. a gente perpassou por elas, não. Foi, a gente terminou passando. Esse planejamento que você fez só ou fez com seu marido? O que eu fiz? Eu sempre trabalhei, meu marido sempre trabalhou. Então, no caso, nós dois tínhamos nossa fonte de renda. Então, dessa forma, o que a gente fez? A gente fez junto, mas foi separado. Eu fiz o meu planejamento, a gente fez junto quanto que a gente precisaria financeiramente para passar por essa juntos. Então, a gente estabeleceu que, como casal, a gente precisaria, vou voltar lá para os 10 mil. Como casal, a gente ia precisar dos 10 mil. E aí, juntos, aí separados, a gente juntou 5 eu, 5 ele. Então, foi junto, mas separado. O objetivo como um todo, o plano como um todo foi como casal e cada um juntou o seu. A mesma coisa aconteceu com minha sócia na minha empresa. Quando a gente foi abrir a empresa, a gente estabeleceu que a gente ia precisar de 10 mil. Então, o que a gente fez? O objetivo dos 10 mil era das duas juntas, mas aí eu juntei 5 e ela juntou 5. Então, foi junto, mas separado. Então, não sei se respondeu a sua pergunta também. Se tiver dúvida, manda aí uma mensagem para mim que eu falo com você com mais calma. Se eu me considero totalmente adaptada, sim, totalmente adaptada. Eu vim para cá com muito medo, vim normal, desconhecido dá medo, vim para cá com medo de... Eu não conhecia ninguém, ninguém me conhecia, eu não era mais nada, não era mais ninguém. Minha formação no Brasil não valia nada aqui. Valia, mas assim, minha faculdade no Brasil ninguém conhecia aqui. Minha família no Brasil ninguém conhecia aqui. O status que a gente constrói que tem aqui, o status que a gente acha que tem, não tem mais nada aqui. Então você vai reconstruindo e hoje eu tenho uma vida em que eu refiz nossas amizades. Eu tenho um amuleto aqui, que é até deu líricas aí de Salvador, que é Deixa Ir, Deixa Vir, que foi uma amiga daqui que me deu. 2 amuletos, na verdade. 2 amigas. Essa foi uma amiga que eu fiz aqui, essa daqui foi outra amiga que eu fiz aqui. E elas me deram esses 2 amuletos, que é justamente isso. Você tem que deixar ir para deixar vir. Eu deixei ir algumas amizades para deixar vir novas amizades, você reconstrói. Eu tenho aqui agora uma nova família, que são meus amigos, um novo trabalho, que é a minha base, então você vai reconstruindo isso aí. Me considero, sim, totalmente adaptada, eu acho que é uma batalha, né? A gente Nossa, acha que não vai conseguir, mas consegue. E aí foi muito bom, acho que a gente cumpriu o nosso objetivo aqui, né? Que é tentar mostrar um pouquinho do que a gente viveu para fazer com que as pessoas tenham menos medo de mudar, que tenham mais esperança, mais inspiração para mudar o que não está bom na sua vida, para realmente sair da zona de conforto, esquecer um pouco a opinião alheia
e pensar só em você. Eu acho que pensar em você não é egoísmo, não, é auto-amor. Isso, Eu penso, isso. eu me coloco, como é que eu vou cuidar do outro se eu não cuidar de mim? Eu entendi na minha vida que isso não é egoísmo. Eu só vou conseguir cuidar de você se eu estiver bem em primeiro lugar. Então, se Isso. coloque em primeiro lugar, coloque seus desejos em primeiro lugar, suas ambições, suas necessidades, tudo que você quiser para você, que vem em primeiro lugar na sua vida. É isso que eu acho. Muito bom. Se conecte a pessoas como nós. Estamos à Exatamente. disposição aí para trocar, para falar nossas experiências, para pensar coisas novas. Isso me ajudou muito, sabe? Me conectar a pessoas diferentes daquelas que pensam diferente. Acho Exatamente. que isso já ajuda muito a bloquear Se afastar pensamentos de quem te faz negativos. mal, né? E se aproximar de quem te faz Já bem. Isso eu ajuda aprendi muito muito. Aí também. o É, medo vai se diluindo quando você se conecta a pessoas é, positivas que pensam como você. Estão exatamente. na mesma Pessoas que vibe, te empoderam. que te Você empoderam. precisa ter pessoas do seu lado que te incentivem. Nem todo mundo vai concordar com sua opinião, é normal. É, Mas uma pessoa, eu estava conversando com Mila sobre isso outro dia, mas esteja perto de pessoas que te empoderam. Por mais que discorde da sua opinião, e, discorde com amor. E se afaste daquelas pessoas que não te trazem bem. A gente tem essa opção, é uma escolha nossa. Eu vejo muita gente falando, aquela pessoa me faz muito mal, suga minha energia. Então por que que você está perto dela ainda, gente? É uma escolha isso. sua. Se afaste, se aproxime de quem te faz bem. A vida é isso, a vida é felicidade, é você tá bem. Eu não concordo em vida mais ou menos, não. Acho que vida mais ou menos não faz a Não gente. funciona. Não funciona.